Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de alguns dos meus hábitos que me ajudam diariamente a ter uma vida mais saudável. Então eu coloquei em tópico, né, 5 tópicos, 5 dicas práticas que podem te ajudar caso você esteja tendo algum tipo de dificuldade, algum tipo de procrastinação, e talvez essas dicas de forma prática no teu dia a dia pode te ajudar a melhorar a tua vida, a você ter uma vida mais saudável, a você ter uma vida saudável fisicamente, emocionalmente, de repente tirar aí metas do papel, te ajudar de forma drástica e funcional na tua vida. Então bora pro vídeo. A primeira dica e mais importante é você separar um tempo com Deus. É você fazer a sua devocional todos os dias, é você ouvir podcasts que possam te agregar de alguma forma, é você separar um tempo diariamente para fazer a tua oração, é você ouvir músicas que possam, naquele tempo ali de estresse no carro, de alguma forma te ajudar nesse sentido. E aí, para isso, eu separei algumas coisas para conseguir te ajudar e te direcionar nesse sentido. Então, o primeiro tópico desse tempo com Deus que eu vou tentar te ajudar é a devocional. A devocional nada mais é que um tempo que você separa todos os dias para simplesmente ler a Bíblia. A Bíblia, gente, apesar de às vezes parecer um livro difícil de ler, ela não deixa de ser um livro. Não deixa de ser um livro com histórias, coisas que nos cativam, que nos ensinam. Além do mais, a palavra é viva, então você pode ler todos os dias o mesmo livro que você vai entender de maneiras diferentes. E eu confesso também que eu tô esse ano lendo pela segunda vez a Bíblia inteira na minha vida, e eu confesso que eu tenho entendido coisas diferentes. Às vezes já tá grifado ali o que eu tô lendo no dia, significa que já saltou aos meus olhos da outra vez, mas acabava que eu não lembrava, acabava que eu não conseguia aplicar na minha vida naquela época. Então é realmente uma coisa que você deve fazer todos os dias, porque como eu falei, é um livro vivo, é um livro que pode te ajudar diariamente nesse sentido. Eu faço a minha devocional primeiro com a leitura bíblica, né, a leitura sistemática. Lá no começo de 2024, eu vi a minha Bíblia, olhei quantas páginas ela tinha e separei pela quantidade de dias do ano, porque o objetivo era ler todos os dias. E aí deu mais ou menos 3 a 4 páginas por dia. Hoje em dia eu já tô lendo 2 a 3 páginas, porque conforme eu não finalizo o capítulo, eu termino até conseguir acabar aquele capítulo. Não sei se deu pra entender. Mas, por exemplo, se as 3 páginas acabaria na última página, um capítulo no meio, eu não paro. Eu continuo, e aí dessa forma eu acabo lendo mais do que eu precisaria no dia. Isso me avançou muito mais do que eu imaginei. Então eu já tô bem mais avançada do que eu poderia estar na minha leitura. A minha Bíblia é essa aqui. Eu super recomendo pra vocês. Ela é uma nova versão transformadora. Ela tem uma linguagem mais fácil de ser entendida, muito mais prática, mas também é uma tradução muito confiável. Isso facilita muito. E o que me ajuda também é grifar. Eu vou grifando com a caneta mesmo, coisas que me saltam aos olhos, ou eu vou escrevendo, ou eu uso post-it. Eu deixo até um post-it aqui no começo da Bíblia, que eu vou colocando aqui as informações que de repente complementa, ou alguma coisa, complementa algum pensamento, né, alguma interpretação que eu tive. Aí eu escrevo e fica maravilhoso, eu gosto muito, me cativa muito, porque sempre que eu vou ali olhar a Bíblia novamente, ela tá toda grifadinha. Então, eu faço, a primeira parte da minha devocional é isso, eu faço a minha leitura bíblica, que a ideia é ler a Bíblia inteira durante o ano, né? Hoje em dia eu já tô na parte de Daniel. Hoje mesmo eu li Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Então é uma história conhecida, se você ainda não conhece, deixa aqui nos comentários que de repente no próximo vídeo em relação a isso eu posso te contar essa história. A segunda parte da minha devocional, tô estudando nesse momento a tabela de ídolos de coração. O que são ídolos de coração? Ídolos de coração é tudo aquilo que você idolatra no seu coração, colocando num lugar que deveria ser idolatrado a Deus, né? Então, por exemplo, algum sentimento, alguma coisa que você possa ter no seu coração, eu vou colocar a tabela de ídolos de coração bem aqui, grande, para vocês conseguirem acompanhar. Se você quiser printar, também vou deixar ela grande agora, então já se prepara para o print. E aí você consegue, de repente, imprimir, copiar na tua casa, estudar da mesma forma que eu tô fazendo. E aí, por exemplo, a primeira categoria de ídolos do coração é egocentrismo, ego. E aí, relacionado ao ego, tá o egoísmo, autoexaltação, autodepreciação, autocomiseração, altivez. Então, haviam palavras aqui que eu nem tinha o hábito de usar, não sabia o significado, e até as que eu tenho o hábito de usar, como, por exemplo, o egoísmo, eu uso rotineiramente na minha vida, mas era uma palavra que eu nunca parei e fui estudar sobre ela a fundo, sobre a importância, né? E ego, depois que eu comecei a estudar, eu pude perceber
que é uma coisa que tá aflorada na maioria dos corações, principalmente no meu, porque é por causa do ego que às vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus pra fazer a nossa vontade na nossa vida, é por causa do ego que às vezes a gente deixa de ajudar um irmão que tá precisando, é por causa do ego que a gente às vezes julga alguém. Então é muito importante a gente sentar, estudar e entender. Então a primeira coisa que eu fiz com essa tabela foi olhar no dicionário qual o significado de cada uma dessas palavras, e depois no aplicativo da Bíblia eu escrevia a palavra e anotava todos os versículos que a Bíblia me dá em relação àquelas palavras. E aí diariamente eu estudo um versículo por dia e assim eu vou indo. Tanto é que demora um pouquinho, tanto é que eu ainda tô na segunda linha da tabela de ídolos de coração, que é controle. E já tem um tempinho que eu tô estudando dessa forma. Mas me ajuda muito, me confronta muito, e é engraçado como já mais de uma vez eu me peguei lendo alguma coisa na qual eu precisasse, na qual o meu coração precisava ser confrontado, na qual aquele ídolo estava sendo adorado numa situação, naquele dia, naquela semana, saltou aos meus olhos naquele mesmo momento. Então faz completamente diferente você estar ali todos os dias, se deleitando e pedindo para que Deus te dê sabedoria, para você entender qual que é a vontade dele para tua vida, para ele te dar mansidão e domínio próprio, para você conseguir agir de forma que honre e glorifique o nome dele. Então, fez muita diferença na minha vida. Esse último mês que passou, a gente tá agora em agosto, em junho, foi o primeiro mês do ano que eu consegui fazer essa devocional todos os dias sem falhar. Eu fiquei muito feliz com isso, porque durante um ano a minha disciplina só valeu mesmo nesse último mês. Antes sempre tinha alguma coisa, ou de repente, ou passava mal, ou é muito corrido o dia todo e eu acabava não conseguindo e não priorizando, mas esse mês eu consegui. E me fez muito bem, eu aprendi muito, eu fui muito confrontada. Isso me amadurece muito. Eu tenho percebido diversas mudanças na minha vida por causa das atitudes que eu tenho tomado. Então, eu te aconselho muito ter esse tempo de devocional, te ajuda muito. E aí, a terceira parte da minha devocional, essa é a minha, tá, gente? Você não precisa fazer uma devocional que seja tão longa, caso a tua rotina não permita. 15 minutos por dia seria o suficiente. O meu marido, ele faz um capítulo por dia, por exemplo, da Bíblia. Então, a dele pode levar uns 10 minutos no dia, e ele consegue já ter o tempo de devocional, consegue ter o tempo de aprendizado da palavra, consegue orar, consegue descansar no Senhor, e ajuda muito, até porque ele tem um pouco mais de dificuldade de manter a atenção dele por mais tempo. Então, se fosse uma devocional igual a minha eu fico mais ou menos 1 hora aí fazendo a devocional. De repente pode chegar nos 30 minutos, 40 minutos de devocional, você já não tá conseguindo prestar atenção no que você tá lendo. Então, eu te aconselho a fazer de uma forma que você consiga. Você não tenta dar um passo maior do que você consegue. Eu levo isso pra vida. E aí, a terceira parte da minha devocional, eu atualmente tô lendo um livro. Tô lendo atualmente esse livro aqui, que foi uma amiga minha lá da minha igreja que me recomendou, Instrumento nas Mãos do Redentor. E esse livro tem me confrontado também diariamente. Também é engraçado que quando eu tô estudando na parte da ira, na tabela dos corações, na tabela de ídolos dos corações, é engraçado porque acaba que o trecho do livro bate certinho com o que eu tô lendo na tabela. Então eu sou confrontada de ambos os lados, porque eu tenho certeza que Deus tá cuidando de todos os momentos, tá cuidando de tudo que eu leio, de tudo que eu preciso entender e que Ele quer que eu conheça. Então eu tenho certeza que até nisso Ele tá ali cuidando desse momento pra que eu aprenda o que Ele quer que eu aprenda. E aí, por fim, eu tenho meu momento de oração. E aí, na oração, eu tenho dificuldade de me manter ali concentrada, orando de uma forma que eu consiga me deleitar no Senhor, mas ao mesmo tempo que eu consiga me manter concentrada, que o meu pensamento não comece a voar e eu comece a planejar o meu dia, comece a pensar o que eu preciso fazer. Eu não sei se acontece aí contigo, mas comigo acontecia muito. Então, uma coisa que me ajudou muito a fazer a oração de forma prática, de forma que eu consiga, é fazer uma lista. Eu faço uma lista de pedidos e louvores, de coisas que eu preciso orar diariamente, que eu preciso colocar nas mãos do Senhor diariamente. Por exemplo, um dos meus ídolos de coração muito forte é o controle. Eu sou muito controladora, eu planejo às vezes até mais do que eu deveria, do que eu podia. Eu falo muito em relação a isso, então às vezes isso pode ultrapassar o limite de um desejo legítimo e se tornar um ídolo do meu coração, onde a autoridade não é minha, não é do meu controle, mas é do Senhor. E aí, a partir desse momento, se torna um pecado, se torna um ídolo de coração. Então, eu preciso orar por isso diariamente. Então, eu coloco isso na minha lista para que eu todos os dias deleite no Senhor e peça para que Ele me ajude a conseguir superar esse ídolo. E com isso, Ele acaba colocando diariamente, permitindo, né, que eu passe por situações onde eu vou trabalhar esse meu ídolo de coração. Porque de que forma que eu vou ter sabedoria?
passando por situações que precisem da minha sabedoria. De que forma eu vou ter domínio próprio, mansidão? Passando por situações que normalmente me deixariam irada. Então é isso, gente, é colocar ali na lista, deleitar. E ele responde, gente, ele responde nossa oração. E é importante também a gente estar sempre entendido, com a cabeça entendida, de que nem sempre a resposta vai ser aquilo que a gente está pedindo. Mas todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. O bem daqueles que amam a Deus, às vezes, pode não ser uma promoção no seu trabalho, pode não ser um aumento de salário, pode não ser a cura de uma doença, mas ter a vida controlada por Deus, descansar nele, é o suficiente. É esse o bem daqueles que o amam. É acreditar nele e saber de que ele tá ali do nosso lado diariamente, em todo o tempo. Esse é o bem daqueles que o amam. Não é nada pra glória própria, pra minha honra, pra me favorecer. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Então, se o seu tesouro estiver em bens materiais, em conquistas mundanas, o seu tesouro também vai estar ali. Mas no momento que o seu tesouro estiver em ter um relacionamento vertical, cada vez melhor, cada vez mais próximo, é aí sim que o seu tesouro precisa estar. É ali que o seu tesouro precisa estar, porque é ali que o seu coração deve estar. Então sempre tenta deleitar nesse tipo de pensamento que pode te ajudar muito em tudo que você almeja na tua vida. Uma segunda parte desse tópico tão importante é a oração. Esse momento de oração durante a devocional é importante para você colocar os teus pedidos que estão sempre ali, ou de repente uma compra de uma casa, uma compra de um carro, um filho, coisas que você almeja, mansidão e louvor, né? Você ter um tempo ali de louvar a Deus por tudo que Ele te dá, por tudo que Ele te deu, pela saúde, todo o cuidado, de repente, né? E aí, durante o dia, é importante você estar em espírito de oração. Você orar antes das suas refeições, você orar antes de dormir, você estar em espírito de oração, você tá ali no trânsito e Deus, mantém meu coração manso, você tá ali lavando a tua louça e orando e colocando os teus pensamentos, os teus desejos nas mãos dele. É uma coisa pra gente estar sempre lembrar. Até porque isso é um pecado intocável também que a gente tem no nosso coração, que é a impiedade. A impiedade é você não relacionar as coisas desde as pequenas até as grandes na tua vida que existem com Deus. É você não ter... o ímpio é aquela pessoa que não relaciona tudo com Deus o tempo todo. Então, que você seja uma pessoa piedosa diariamente, que você esteja em espírito de oração diariamente. Uma coisa que pode te ajudar também é a meditação. Eu, às vezes, quando eu tô muito agitada também, eu gosto de sentar e ou ficar só ouvindo um louvor, curtindo aquele momento, ou de repente também fazer uma meditação guiada, ou você só ficar em silêncio, curtindo aquele silêncio e conversando com Deus e realmente só jogando os teus devaneios, os teus pensamentos pra Ele. Ou, de repente, você pode também fazer uma meditação guiada. Eu vou deixar aqui na descrição o link de uma meditação guiada que eu faço no Spotify, eu gosto bastante. E, de repente, você pode fazer ali, cada uma é rapidinha, coisa de 2, 5 minutos, então você pode só parar, de repente, na tua hora de almoço, num dia que tá muito estressante no trabalho, você parar, colocar um fone de ouvido e ficar ali por 5 minutinhos, tendo esse relacionamento vertical cada vez mais restaurado. Te aconselho também a você ler livros, buscar novas interações, de repente livros curtos, começar com livros curtos, depois ir buscando novos livros. Se você tiver, inclusive, algum livro pra me indicar, deixa aqui nos comentários, porque isso pode te ajudar muito, isso pode acompanhar muito na tua vida, você pode lembrar de coisas que, de repente, fixam na tua memória de alguma forma que em determinada hora você vai precisar. Então é bem importante isso também. Eu vou deixar também aqui na descrição o link de um podcast que eu também gosto muito, que é o Filipenses 4:8. Também aprendi muito com esse podcast. Às vezes, quando você tá ali no trânsito ouvindo alguma coisa, ou você tá ali na tua atividade física e não quer estar cansado de ouvir música, quer simplesmente ouvir um podcast, ou você que é minha parceira e também é dona de casa, assim como eu, e no meio da faxina você quer escutar alguma coisa que possa te ajudar, você pode colocar um podcast cristão que vai te ensinar, que vai te ajudar, ou até a Bíblia mesmo, o aplicativo da Bíblia, ele faz a leitura da Bíblia em voz alta com a inteligência artificial. Hoje em dia tem muita facilidade em relação a isso, mas eu vou deixar aqui o link desse podcast que também pode te ajudar muito, também pode te aproximar de Deus, pode também te ajudar ali na devocional, no complemento da tua devocional, da tua leitura bíblica, né? E louvores. Também vou deixar aqui embaixo a minha playlist de louvores, que eu vou, cada vez que eu vou conhecendo um louvor novo, eu coloco ali, vou tirando, tô sempre atualizando aquela playlist.
Então, ali já são músicas que falaram muito comigo. Tem a música que me ajudou muito na minha conversão. Vou deixar aqui embaixo por caso de você ter interesse. E você também, se você tiver algum louvor, alguma música pra me indicar, deixa aqui nos comentários. Então, nesse primeiro tópico era isso, ter esse tempo com Deus, separar esse momento e realmente descansar nele, colocar todas as tuas esperanças e as tuas vontades nele, e eu acho que esse deve ser o maior fundamento da tua vida, é a dica prática mais forte que eu posso te deixar, e eu sei que é o que pode fazer mais diferença aí nos teus dias. A segunda dica é a tua alimentação. Isso é a base para qualquer atividade física, é a base para concentração, é a base para intestino regular direitinho e funcionar e não inflamar, é a base para qualquer coisa, e como consequência pode vir a ser uma questão estética também. Então, assim, pra mim a última coisa, sinceramente, que eu penso quando eu tenho a minha boa alimentação, é na estética. Óbvio que é uma consequência maravilhosa, mas quando eu consigo fazer uma alimentação limpa, o meu pensamento cognitivo melhora, o meu humor melhora, a minha energia melhora, eu me sinto muito mais disposta. Então, assim, tenta fazer uma alimentação limpa, não descontar as tuas emoções de um dia todo de trabalho difícil em um chocolate no final do dia. Ah, é proibido comer chocolate? Óbvio que não, mas não faça da exceção uma regra. Seja maior do que as tuas vontades, seja mais forte do que as tuas vontades. E isso pode te ajudar até no momento que você estiver a ponto de perder a paciência com o teu filho, você conseguir passar por cima dessa falta de paciência e ser mansa. Porque no momento que você pratica o domínio próprio, fica muito mais fácil de você conseguir exercê-lo. Então, a alimentação limpa é uma coisa que pode te ajudar muito. Eu, por exemplo, eu busco ficar ao máximo sem açúcar. Mas não é só o açúcar do docinho depois do almoço, ou do chocolate, alguma coisa assim. Hoje em dia, infelizmente, a maioria dos ingredientes que a gente tem, né, que a gente consome no nosso dia a dia, tem açúcar. Se for parar pra analisar nos ingredientes, por exemplo, de uma massa de tomate, de um shoyu, de qualquer coisa, tem açúcar adicionado. Então, sempre dá uma olhadinha naquela tabela nutricional que fica ali na embalagem, vê se tem açúcar adicionado, evita os alimentos que têm esse açúcar adicionado, porque isso vai fazer uma grande diferença na tua vida, na tua saúde, no teu cérebro, no teu pensamento. Existem estudos muito fortes, muito profundos em relação ao consumo de açúcar em excesso na tua vida. E às vezes eu digo em excesso e você pode me falar, mas Tassiane, eu nem como chocolate, eu nem gosto de doce. Só que aí que tá, às vezes a falta de atenção na tabela nutricional pode fazer com que você tenha esse tipo de problema do consumo de açúcar em excesso. Outra coisa que é importante também a gente apontar em relação à alimentação limpa é a inflamação intestinal. A inflamação intestinal também pode te trazer fadiga, pode te dar dores de cabeça, pode prejudicar em relação a alergias, como rinite, sinusite. Então isso é importante também, você tá sempre cuidando do teu intestino, comendo bastante frutas, verduras, chás, coisas que podem desinflamar o teu intestino e principalmente beber a quantidade de água que você precisa no teu dia a dia. Isso pode fazer com que a tua vida melhore muito em relação à questão de disposição, de dores nas articulações, inflamações em lesões. É óbvio, né, gente? Eu não sou nutricionista, não sou médica. Consulte o teu médico pra, de repente, ver se você tá precisando melhorar em questão das suas vitaminas. Mas, de uma forma prática, como eu falei no começo do vídeo, você dando esse primeiro passo, eu tenho certeza que vai ajudar de qualquer forma na tua vida. Uma coisa que é importante pra você conseguir manter tudo isso, todos os pratinhos empilhados, é a organização. Gente, ir no mercado com fome ou buscar o que comer quando você tá morrendo de fome não funciona. Você precisa se organizar diariamente, semanalmente, para você saber qual vai ser a tua alimentação, qual vai ser o teu almoço, qual vai ser a tua janta. Depois que eu conseguir adquirir esse hábito de fazer tudo redondinho, no dia anterior eu já tô pensando no que eu vou fazer de almoço. E no começo do dia eu já tô pensando também o que eu vou fazer de janta, qual que vai ser o lanche. Isso ajuda muito nos momentos em que, por exemplo, a gente tá ali na correria e eu já não sei mais o que eu vou fazer. Tem sempre uma marmitinha congelada no freezer que pode me ajudar e facilitar esse momento. Então, se você puder ter essa organização, ter esse preparo, não procrastine, seja disciplinado, faça, simplesmente faça, porque
Se você ficar só, depois eu faço, esse depois nunca vai chegar e você vai estar cada vez mais com mais dificuldade e com mais vício no açúcar, com mais vício na alimentação que não é saudável e que não te ajuda. Então, assim que você puder, vá e faça essa organização, vá e melhore a sua alimentação, tome a iniciativa, não permita que o amanhã eu faço domine e controle a tua saúde. Terceiro tópico, terceira dica prática para uma vida saudável: atividade física. Gente, eu aconselho que a tua atividade física seja diária, todos os dias você fazer pelo menos uma caminhada. Mas eu não gosto, não me sinto bem. Eu entendo, no começo é realmente difícil de você pegar o ritmo, mas vai 3 vezes por semana. Não tem nada que eu goste. Realmente eu não gosto de me exercitar. Você não precisa gostar. Infelizmente, a vida adulta é sobre fazer coisas que a gente não gosta, sobre fazer coisas que a gente não tá à vontade de fazer. É sobre isso, infelizmente. É muito difícil você encontrar alguém que ama trabalhar, que gosta do que faz todos os dias e se sente muito bem, muito feliz. É muito difícil você encontrar alguém que gosta de fazer todas as atividades de casa, né? Lavar roupa, lavar louça, passar, lavar banheiro e faz tudo isso muito feliz. É muito difícil você encontrar uma pessoa que ama toda a sua atividade física e não vive sem. Muito difícil uma pessoa que come tudo que é necessário para nutrir o seu corpo e fica bem e gosta. Então, gente, a vida é sobre isso. Quanto antes a gente entender que nós não somos crianças mimadas e precisamos fazer o que precisa ser feito, mais fácil vai ser a nossa vida. É muito importante que a gente simplesmente faça o que precisa ser feito. Ache alguma coisa que pelo menos você não odeie e vá e faça. Faça pelo menos 3 vezes por semana, faz uma caminhada com uma amiga, faz uma natação, faz uma hidroginástica, faz um crossfit, faz uma musculação. Gente, hoje em dia tem incontáveis modalidades de atividade física. Hoje em dia tem gratuito. Hoje em dia, se você tem acesso à internet, se você tá me vendo aqui no YouTube, você consegue praticar uma atividade física. Você consegue colocar lá no YouTube atividade física, treino de abdômen, treino de perna e fazer um treino de 15 minutos que seja 3 vezes na semana. Então, isso pode fazer uma diferença gigante. E não é só em questão de rotina, mas a liberação de hormônios quando a gente tá praticando uma atividade física é gigantesca. A endorfina, que te traz bom humor, que te deixa feliz, a ocitocina, é muito importante mesmo. Você precisa desse momento, você precisa desse equilíbrio. Então, vai fazer muita diferença no teu dia a dia mesmo, isso eu te garanto. Então, se você puder, o quanto antes, começar a fazer uma atividade física e ter uma rotina, uma disciplina nela, faça. E muitas vezes, por exemplo, você vai precisar da disciplina, porque a motivação vai ter essa dificuldade. A motivação nem sempre ela vai ser válida. Então a disciplina, depois de um tempo que essa atividade vira um hábito, você simplesmente vai, sem pensar. E a disciplina às vezes pode te levantar da cama para que você vá lá e faça o que precisa ser feito, e depois do treino você vai agradecer por ter feito. Você nunca se arrepende depois que você... Então é muito importante mesmo você ter essa disciplina, ter esse hábito. De repente você pode tentar aí o que... Tem muitos estudos que comprovam, né, que pra alguma coisa se tornar um hábito, ela precisa de 21 dias. Coloca essa marca, eu vou fazer 21 dias seguidos. É cansativo? É. Mas começa de leve, faz tipo, hoje eu vou fazer uma caminhada, amanhã eu vou tentar uma corrida, depois eu vou tentar, eu moro em prédio, vou usar a escada do meu prédio, vou fazer 20 minutos de escada. Tem gente que paga academia pra ficar subindo escada. Se você mora em prédio, você tem escada de graça, vai subir escada. Muitas vezes a gente precisa realmente tomar a iniciativa e fazer. Superar as nossas dificuldades, superar as nossas desculpas. Então, assim que você puder, assim que você conseguir, faça por você. Comece essa atividade física, comece a se movimentar o quanto antes. Quarto tópico, quarta dica prática para ter uma vida saudável: planejamento financeiro. Gente, o que eu vejo hoje em dia de pessoas que estão financeiramente perdidas é triste. É uma coisa assim muito triste, assim. Porque é muito importante a gente ter um planejamento financeiro na nossa vida e saber para onde a gente quer ir, saber que tipo de rumo a gente quer tomar. E às vezes eu pergunto para algumas pessoas, quando eu começo a entrar nesse assunto, o mínimo. Quanto custa o teu mês? A pessoa não sabe. Então, gente, bora dar atenção para esse lado da tua vida, porque muitas vezes a gente fica trabalhando, buscando melhorar de alguma forma, acaba deixando todo o resto de lado. Então, se você tiver uma vida planejada desde o início, isso pode te ajudar muito, pode fazer diferença, pode ser um diferencial para que você consiga dar atenção pro resto das coisas e não ficar tão estressado, tão preocupado no que tiver no teu alcance. Você pode se planejar, você pode abrir mão. Como eu já falei em tópicos anteriores, você não é uma criança mimada que precisa ter tudo que quer em todo momento. Abra mão daquilo que dá pra você abrir mão. Então se organize. Como eu falei, a primeira coisa é você saber
Quanto custa o teu mês? Se você ficasse desempregado, se você não tivesse nenhum tipo de renda durante 3 meses, de quanto você precisaria? Das suas contas fixas. Água, luz, telefone, internet, se você tiver convênio médico, algum tipo de escola, de estudo. Então isso é muito importante. Ah, porque o meu mês é tal valor, X valor. Ah, eu não faço ideia, porque eu só vou pagando, só vou recebendo. E como é que você vai saber o quanto custa o teu trabalho, o tempo que você entrega lá pro teu patrão, o quão é importante o aumento de salário que você vai ter? Como é que você vai saber se você não sabe nem quanto custa o teu mês? Então, gente, é muito importante mesmo você saber quanto custa o teu mês para você conseguir ter um planejamento. E aí entra também a questão do domínio próprio, porque se você também consegue saber quanto custa o teu mês e você consegue se organizar para saber o quanto você precisa para conquistar aqueles planos, conquistar aqueles sonhos que você tá organizando, você precisa ter domínio próprio para conquistar aquilo que tá lá. Então é muito importante também você entrar nesse sentido de achar que você merece no final do dia aquela compra ou aquele docinho que a gente comentou no tópico anterior. Então, por exemplo, aqui em casa a gente gosta de se organizar muito em questão disso, quais são as nossas metas, quais são os nossos sonhos e organizar cada valor no seu lugar. Por exemplo, a gente tem lá a conta onde vai a organização do mês, a gente tem um lugar onde a gente guarda coisas que são prioridades pra gente, que é viajar. Então, a gente paga tudo que precisa pagar e o que sobra a gente divide entre os nossos planos e expectativas e sonhos. Então, por exemplo, essa parte de viajar pra gente é uma prioridade. Então, se eu quero viajar, eu não vou me endividar no cartão de crédito pra conseguir fazer aquela viagem que eu tô desejando. Eu vou guardar dinheiro pra ela e vou me organizar pra saber quanto que eu vou precisar gastar nessa viagem e vou guardando o quanto dá. Ah, mas eu só consigo guardar R$50 por mês. Não tem problema. Se você guardar R$50 por mês, em algum momento você vai conseguir fazer essa viagem, que seja daqui 10 anos. Paciência, é essa a condição que você tem. Então, guarda o que você consegue. E aí, em algum momento, você vai realizar esse sonho. Se planeja, coloque metas, coloque objetivos e busque esses objetivos e essas metas de forma consciente, de forma pé no chão. Outra coisa que é muito importante também, a gente sabendo o custo do nosso mês, a gente consegue ter uma reserva de emergência. Tem muita gente que usa, por exemplo, o cartão de crédito como reserva de emergência. Acabou o salário daquele mês, a pessoa simplesmente vai e começa a usar o cartão de crédito de forma desenfreada para simplesmente ir no mercado fazer a compra das frutas e verduras para semana. E eu sou completamente contra isso. Óbvio que o cartão de crédito, sendo um instrumento usado de forma consciente, pé no chão, ela pode ser maravilhosa, porque você pode ter milhas, você pode ter cashback e isso pode te ajudar. Mas se você não tem essa consciência, se você não consegue se organizar dessa forma para ter esse benefício, espera, se organiza primeiro e depois você aprende em relação a isso. Então, por exemplo, porque o meu mês eu gasto R$2.000, mas eu ganho 2.100. Opa, então você já tem aí um spread de R$100 para você conseguir acumular a tua reserva de emergência. E se o teu custo mensal é 2.000, então para você ficar 3 meses ali tranquilo, você precisa ter 6. Então junta esses 6.000 primeiro para depois começar a juntar para as outras coisas, pro teu lazer. E a reserva de emergência também é importante até para, por exemplo, furou o pneu do carro, você precisa trocar, quebrou o teu carro, queimou a tua air fryer, você precisa comprar uma air fryer nova. E aí você não vai precisar parcelar, você não precisa ficar usando teu cartão de crédito para se organizar e comprar uma coisa que é necessária. Fiquei doente, preciso comprar um remédio e acabou o salário do mês. Tá ali a tua reserva de emergência para te ajudar. Depois no final do mês você repõe o que você usou, obviamente, porque a ideia é ficar com aquela reserva de emergência durante todo o período com aquele valor cheio. Se ela diminuir, você vai repondo o quanto você consegue. Gente, isso salva, ajuda muito. Faz muito sentido ter esse tipo de planejamento, porque falando por experiência própria, a gente já conquistou muita coisa aqui em casa depois que a gente entendeu a necessidade de sermos pé no chão e conscientes do que a gente tá fazendo. É óbvio que tudo vem de Deus, a graça de Deus é maravilhosa, é muito benéfica, a sabedoria de fazer tudo isso vem dele, mas ele nos dá essa liberdade de administrarmos isso dessa forma, de pedirmos para que ele nos ajude a administrar. Então, não adianta só eu cruzar o meu braço, gastar o meu limite do cartão de crédito inteiro e falar, não, ele vai dar um jeito, Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Gente, não é assim, isso não é uma coisa que agrada a Deus. Deus não quer que sejamos devedores, Deus não quer que demos mau testemunho. Então é importante que você se organize e seja consciente de até onde você pode chegar, de qual tamanho do passo você pode dar. Por exemplo, uma coisa que eu uso muito como exemplo. Eu vou trocar de carro. Quanto que é o carro? 70 mil.
Beleza, eu tenho esses 70 mil, vou trocar de carro. Tá, mas e o seguro para esse carro? Você consegue sustentar todo mês? E o combustível, o tamanho do tanque, quanto você precisa para manter esse carro o mês todo? Troca de óleo, manutenção, IPVA, né? Então é importante você planejar tudo. Não adianta você trocar de carro agora porque você tem esse dinheiro aqui, mas aí no futuro você vai viver com um carro na reserva, com um carro precisando de manutenção, porque você não se planejou e não se organizou, e depois de um tempo você precisa se desfazer de um bem e acaba até perdendo algo que você gastou, né? Então a organização financeira ajuda também em todas as situações, para você ter uma vida menos estressante, para você conseguir ter pé no chão, descansar no Senhor, para que os seus planos sejam concretizados conforme a vontade dele, que você consiga colocar a tua cabeça no travesseiro sabendo que você não tá em dívida com ninguém, e com quem tá em dívida tá tudo em dia. É uma das coisas que você precisa priorizar mesmo. Quinta e última dica prática para você ter uma vida saudável: tempo de qualidade. Gente, não adianta você tentar ser disciplinado, você tentar se organizar a semana inteira para no dia da tua folga você não conseguir descansar. Ou então que não seja no dia da folga, porque realmente sei, por exemplo, a pessoa que trabalha 7x1 e vive sozinha ali, não tem ninguém pra te dar o suporte, é realmente complicado de você não pegar esse dia pra resolver a vida, né? Mas, gente, tenta separar pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, pra você ter esse tempo de qualidade, pra você distrair tua cabeça, pra você realmente conseguir descansar, relaxar, não pensar em tudo que você precisa pensar o tempo todo naquela forma frenética. Aqui em casa, uma coisa que ajuda muito a gente a ter esse tempo de qualidade, de descansar nossa cabeça, é viajar. Porque mesmo na folga, eu não sei se é assim aí com você, mas aqui em casa, na folga, acaba que se a gente fica em casa, a gente tá sempre fazendo alguma coisa. Tá cuidando da casa, tá cozinhando, tá planejando, tá conversando sobre os planos. Então, viajar pode ajudar muito você a realmente desconectar a tua cabeça. E a gente precisa dessa desconexão de vez em quando, a gente precisa desse tempo. Ah, mas eu não consigo, por enquanto tá difícil a questão financeira, eu ainda não consigo me organizar. Gente, o que tem de passeios gratuitos pra gente fazer, faz um piquenique. Leva a pessoa, o teu companheiro, o teu cônjuge num piquenique no parque, vai andar de bicicleta, vai fazer uma caminhada juntos, isso também ajuda. Se você mora perto da praia, vai na praia. Se você mora perto de algum ponto turístico, vai conhecer. Às vezes é barato, algum museu, alguma coisa assim, né? Isso ajuda bastante. Vai assistir um filme em família, gente. Hoje em dia você tem um monte de plataforma de streaming super acessível, super fácil de você conseguir fazer esse tipo de passeio. Vai assistir um filme gostoso com a tua família, um filme de comédia, um filme que você possa rir, se divertir. Faz uma noite de jogos. Compra um Uno, 20, 30 reais, um Uno, uma caixinha de um Uno. Vai brincar com a tua família, vai aproveitar. Separa esses momentos para você ter esse tempo de qualidade, para você aproveitar realmente esse momento, para você, como eu falei, desconectar. Porque senão você vai sempre estar ali naquele ciclo cansativo, difícil, pesado. E a vida não é só isso. A vida também é você ter qualidade, é você também aproveitar esse tempo com a tua família, você descansar, você priorizá-los, né? Faz toda a diferença. Então isso ajuda muito aqui em casa. É uma coisa que a gente tá sempre ansioso pela próxima viagem. Ajuda muito até, por exemplo, eu sei que em tal momento, eu sei que em tal folga, eu vou com a minha família pra praia, eu vou assistir um filme com a minha família, eu vou levar minha família no shopping, ou a gente vai no cinema. Agora eu tô nesse momento estressado, mas daqui a um tempo eu vou estar daquela forma. Ou então até quando você tá naqueles momentos mais difíceis, mas não tem nada agendado, você pode levar a tua cabeça pra aquele momento de, poxa, foi tão gostoso aquele dia, foi tão bom, a gente aproveitou tanto, a gente riu juntos, a gente conversou juntos. Então é uma coisa que é muito importante também, é uma dos 5 pilares que eu gosto de carregar pra minha vida. E faz total diferença, total mesmo. Essas 5 dicas, gente, me ajudam muito. São coisas que eu levo realmente pra vida, que fazem a diferença quando eu não faço. E eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você possa conseguir, mesmo que de forma sutil, ter esse virar de chave, fazer um pouquinho de cada um desses tópicos, um pouquinho de cada uma dessas dicas que possa te ajudar, que possa melhorar, que você possa realmente conseguir ter essa qualidade de vida, ter uma vida saudável, que é muito importante, faz muita diferença. A vida fica muito mais leve. E eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, eu vou deixar todos os links que eu prometi aqui na descrição. Se você tem alguma coisa que você não gosta nesses tópicos que eu falei, também deixa aqui nos comentários para eu saber a tua opinião, eu quero também te ouvir. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também, se mereceu essas dicas, né?
Me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre postando diariamente em tempo real pra você também ver mais de perto como eu consigo levar essas 5 dicas práticas na minha vida. Meu Instagram é tassiane.albuquerque. E era isso pro vídeo de hoje. Eu realmente espero ter ajudado você, eu realmente espero, porque esse é o meu propósito aqui no canal, aqui no YouTube, poder te ajudar dessa forma, poder fazer com que você consiga também ter essa qualidade de vida que eu busquei por bastante tempo e hoje em dia me ajuda muito, me ajuda demais a superar a passar por tudo que eu preciso e superar tudo que eu preciso, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!